Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Roberto Gazola, o professor aqui do curso CorelDRAW Fácil e Profissional. Eu venho aqui hoje ensinar uma coisa muito legal para vocês, que é a diferença entre bitmap e vetor, certo? São duas nomenclaturas muito recorrentes para quem trabalha aí com o setor gráfico e design, né? O setor de design na verdade em si, porque não é só para quem trabalha com impressos, mas também para quem trabalha com internet e mídias eletrônicas. Basicamente, a diferença de um bitmap para um vetor está no poder de manipulação que você tem com o vetor e com o bitmap você não tem. Um arquivo bitmap e você não consegue manipular ele assim como você consegue em um vetor. Esse é um dos pontos que eu vou explicar daqui a pouco melhor. O outro ponto é em questão de qualidade, tá? Eu tenho esse desenho aqui da Peppa Pig. Esse desenho aqui é da Peppa Pig. Eu peguei da internet. Ele é um bitmap, tá? Isso quer dizer o quê? Que o bitmap é formado por pixels, por pontos que formam essa imagem, enquanto que o vetor é formado por codificação numérica. Eu consigo perceber, quando eu amplio aqui o desenho do bitmap mais próximo, eu consigo perceber esses pontos que formam o bitmap nas extremidades dos traços do desenho. Você consegue observar que os pontos estão bem evidentes aqui, ó, nesse caso do bitmap. Enquanto que no caso aqui do vetor, que eu desenhei aqui à frente, esses pontos não ficam visíveis. Você pode observar que quando a gente amplia, a qualidade é excepcional. Você consegue visualizar excepcionalmente a qualidade do desenho, certo? Então tem esse ponto também. Se você tiver uma arte feita em bitmap e ela foi salva para ser impressa num tamanho 30 por 30, se ela tiver sido salva em 300 dpi, com a qualidade alta e a imagem estiver boa, vai sair perfeito, sem problema algum. Porém, se você ampliar essa foto de 30 por 30 centímetros para 1 metro, aí a qualidade vai cair drasticamente, igual eu estou ampliando aqui e está mostrando. Enquanto que no vetor, a qualidade não cai nunca. Você pode aumentar o vetor para 100 por 100 metros ou 1000 por 1000 metros, que a qualidade nunca vai cair, certo? Então você tem essa diferença já inicialmente em questão de qualidade, tá? O bitmap ele não te permite ampliar um trabalho que esteja em um tamanho específico, porque a qualidade vai cair muito, porque ele é um arquivo fechado, travado e formado por pontos. E aqui não, aqui é formado por codificação numérica, apesar que ele é visível na tela aqui através dos pixels. O outro ponto que eu disse do bitmap é que se eu quiser mudar aqui a cor dos olhos aqui desse desenho, eu não posso, porque ele é um arquivo fechado, ele está travado. Em compensação, se ele fosse um vetor, eu teria o poder de manipulação total desse desenho. Eu poderia mudar a cor da pele aqui da Peppa Pig, eu poderia trocar a cor da camisa, eu poderia mudar, colocar uma barriguinha nela aqui, ou então esse excesso aqui de gordura dela aqui eu poderia diminuir um pouquinho aqui, né? Na pele eu poderia manipular o tamanho aqui das orelhas. Então em vetor você tem um poder de manipulação total sobre o seu desenho. Então o vetor te permite manipular total e o bitmap não permite. Por exemplo, aqui eu tenho esse círculo. Vamos supor que eu faço um trabalho aqui nesse círculo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou converter ele em curva, vou descer um pouquinho aqui e vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse aqui mais ou menos, né, para não ficar o vídeo pesado, como se fosse mais ou menos um rosto aqui de uma pessoa, né? E aí eu coloco aqui o rosto de uma pessoa, pronto, mais ou menos. Aí eu tenho aqui só os traços. Nesse caso aqui ele está em vetor, né? Nesse caso aqui ele está em vetor. Aí, e no outro caso aqui da direita, ele não está em vetor, né?
Nesse caso da direita, ele não está em vetor. Ó, aqui é um vetor, aqui não é um vetor. Se eu ampliar aqui, a qualidade, você já vê que não é a mesma de que se eu ampliar aqui. Olha só a diferença, né? Outra coisa que eu tenho, no caso do vetor, tem o poder de manipulação. Vocês podem observar que eu posso pegar esse desenho do rosto aqui e trabalhar uma manipulação desse desenho, colocar ele um pouquinho mais gordo aqui, a questão maior a testa dele, por exemplo, e nesse aqui eu não tenho esse poder de manipulação nenhum. Nesse aqui eu tenho. Se eu quiser aumentar aqui para cima um pouquinho essa parte, eu consigo aumentar. Nesse aqui eu não tenho. Então a manipulação é total nesse caso aqui, tá? Se eu quiser pegar e deixar ele um pouquinho mais triste, eu posso deixar, só mudar a boquinha dele aqui. Então o poder de manipulação tá total aqui, certo? Então esse é o vetor, esse é o bitmap. Então essa é a diferença básica. Se eu ampliar o bitmap, a qualidade vai cair e o vetor não. O bitmap não te permite manipular o desenho. O vetor permite manipular perfeitamente e com a qualidade altíssima, tá? Sempre é melhor trabalhar com o vetor para os desenhos, mas existe alguns casos em que você tem que trabalhar com bitmap. É obrigatório você trabalhar com bitmap. Por exemplo, se eu tenho aqui um desenho, esse desenho aqui, e aí eu tenho outro desenho aqui na frente. Esse desenho aqui da frente aqui, ele tem um efeito aqui do CorelDRAW, tipo uma transparência. E essa transparência está em cima, por exemplo, dessa aqui. Ó. Vocês podem observar que ele está ficando transparente em relação a esse aqui, né? Quando você utiliza efeitos aqui no CorelDRAW, como por exemplo a transparência, a sombra, entre vários outros efeitos, o ideal, na verdade o obrigatório para quando você for mandar imprimir esses materiais, é que você converta o vetor em bitmap, tá? Então quando você tiver efeitos mais sofisticado, você tem que converter em bitmap para você travar a imagem, tá? E evitar alguns erros que podem acontecer na hora de imprimir. Se você for imprimir uma gráfica rápida ou na sua casa, ou então se você for fechar o arquivo, for fazer um fotolito ou gravar na chapa no CTP, você tem que pegar todos os efeitos e converter em bitmap, porque senão na hora de entrar na máquina, o sisteminha da máquina ou da impressora, ele pode não reconhecer esse efeito perfeitamente, pode dar um conflito entre essa configuração de efeito aqui feita no CorelDRAW e a configuração que a impressora está reconhecendo. E quando você pega esse desenho aqui e converte ele aqui em bitmap, aí no caso aqui você viu que já mudou um pouquinho a questão da cor, porque eu estou trabalhando em RGB. Eu vou voltar a desfazer e vou converter aqui para RGB, só para vocês verem que a cor vai manter mais, né? Quando vocês convertem para bitmap, aí vocês eliminam o risco do erro, tá? De sair, por exemplo, desbotado, ou então sair sem a transparência, ou então tudo transparente, ou então mudar totalmente. Então tem alguns casos que você tem que converter para bitmap, tá? Sendo que na maioria das vezes é melhor trabalhar com vetor, porque você tem um poder de manipulação. Agora eu já não tenho poder de manipulação desse desenho, né? Se eu quiser mudar a cor da camisa, eu tenho que redesenhar ela aqui e fazer aquele processo que eu fiz uma outra aula para vocês. Isso quando for uma foto, por exemplo, é interessante. Agora um desenho, se você já redesenhou aqui, aí não tem necessidade de você fazer o processo, já está desenhado, né? Mas numa foto, aquele processo que eu fiz numa outra aula da corujinha cai perfeitamente. Tá certo, gente? Então basicamente essa é a diferença entre bitmap e vetor, tá? O vetor te permite uma manipulação do desenho altíssima. Você consegue fazer o que você quiser aqui no vetor, enquanto que no bitmap você não consegue fazer nada, tá? E no vetor você consegue separar o desenho, né? Se você tem aqui o nariz aqui, por exemplo, do seu desenho, vamos supor que esse aqui seja o nariz do seu do hominho aqui. Aí você consegue tirar o nariz para cá, colocar a orelha para cima. Você tem um poder total de manipulação, separar, tá? Totalmente tem um poder de manipulação.
é isso aí que eu queria explicar para vocês aqui. Basicamente é isso. Eu estou lembrando aqui se tem alguma outra coisa. Importante que pode ser dita, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Deixa eu pensar aqui. É mais ou menos isso. Tá certo então, viu, gente? Então, esse aqui é o vetor e esse aqui é o bitmap. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Até mais e tchau, tchau.